Opa, pausa rápida aqui em 10 horas e 5 minutos. Vamos ao vivo até a Suíça, no Fórum Econômico Mundial. Marina Silva. Para que a agenda socioambiental prosperar, é fundamental que a gente tire o que está errado, mas coloque no lugar o certo. E aí precisamos dos investimentos. E há uma promessa muito vigorosa de investimentos no Brasil, tanto de empresas, quanto de governo, quanto da filantropia. Agora mesmo nós estamos organizando uma ida de várias instituições filantrópicas para ajudar a captar recursos para o Fundo Amazônia e já tem uma articulação interna no Brasil de instituições da filantropia brasileira que também se sentem motivados a darem sua contribuição. Do ponto de vista dos governos, aí a cooperação em vários níveis, né? Não só a cooperação em termos econômicos, mas a cooperação em termos de parceria no campo da ciência, da tecnologia, da inovação, da abertura de mercados para os produtos do Brasil. Ministra, estamos ao vivo na CNN. Queria te perguntar sobre como que ficam as negociações com os atores internacionais. Havia uma expectativa muito grande de um acordo, por exemplo, entre União Europeia e Mercosul, e esse acordo não ia para frente justamente por causa de questões ambientais. Como que a senhora pretende endereçar essa questão? Já tem algo nesse sentido acontecendo? Bem, aí é digamos assim, é uma coalizão de ações que precisam ser feitas, tanto do Ministério do Meio Ambiente, quanto do Ministério de Relações Exteriores, Ministério da Economia e principalmente aí também com a participação do vice-presidente Alckmin, da parte de indústria, comércio do governo brasileiro. No que concerne ao acordo Brasil da União Europeia com o Mercosul, nós já temos um elemento fundamental, que é a confiança. O Parlamento Europeu está considerando que agora temos um governo que está comprometido com a proteção da Amazônia, dos demais biomas brasileiros, a defesa dos direitos humanos, fortalecimento da democracia e estabilidade política para que se possa finalizar o acordo. Obviamente que o Brasil vai fazer uma revisita ao acordo para verificar quais são outros elementos que gostaríamos de revisitar, mas tem um caminho que já está em andamento. Assim como já recuperamos o Fundo Amazônia com a Noruega e a Alemanha, assim como estamos já prospectando outras oportunidades. Marina, como a senhora já vai discutir alguma coisa do acordo União Europeia-Mercosul, de alguma forma, pelo menos plantando uma sementinha? Hoje a Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, chegou a falar em retomada das negociações do Mercosul desde com compromisso. Estamos com bilaterais envolvendo representantes do Parlamento Europeu e da União Europeia. E essas bilaterais, elas são no sentido de darmos os encaminhamentos necessários para que, com agilidade, a gente possa ajudar o Brasil e ajudar também aí os países do Mercosul. Porque a estabilidade democrática não é só uma questão do apoio político, mas é também de criarmos condições de dar resposta em termos sociais, em termos econômicos, de viabilizar investimentos, abertura dos mercados para os nossos produtos e do esforço que o Brasil está fazendo para que o Brasil possa ser, inclusive, um provedor de energia. Nós somos um país que tem uma matriz energética limpa, com a possibilidade de ir para 100% da matriz energética limpa, e isso é a base para produzir o hidrogênio verde. No contexto da insegurança climática que vive a Europa com a guerra Ucrânia e Rússia, o hidrogênio verde é uma promessa de sustentabilidade para esses países. E o Brasil se coloca aí como uma grande oportunidade de produção dessa fonte de energia. Isso significa investimentos, isso significa empregos, isso significa uma nova base tecnológica, isso significa oportunidades para o Brasil ser próximo e, ao mesmo tempo, justo e sustentável. Ministra, já teve algum novo compromisso financeiro para a agenda climática, para a Amazônia no Brasil, durante os encontros aqui em Davos? Nós tive uma reunião já muito interessante com uma instituição filantrópica
que está comprometida em fazer uma visita ao Brasil e quer ampliar o aporte de recursos. Ainda quando estava no Brasil, tive uma reunião muito promissora com os operadores da Fundação do Leonardo DiCaprio, que está fazendo um esforço para captar $100 milhões para o Fundo Amazonas, e estamos em contato também com a Fundação Bezos, que quer fazer aportes de recursos. É claro que a filantropia ela tem maior agilidade. Quando se trata de cooperação com os governos, aí você faz um acordo quadro, geralmente, depois você desdobra esse acordo, mas o que todos querem é agilizar os processos para ajudar o Brasil a dar respostas, que, como eu disse, terão que ser respostas econômicas e respostas sociais. Temos 120 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade social no Brasil. E qual a sua expectativa de captação do Fundo Amazônia nos próximos 4 anos? Até onde se pode chegar? Olha, nós queremos captar o máximo e ontem, inclusive, eu tive uma boa conversa com o representante do BID, do Banco Interamericano, o William Gustai, e ele está muito disposto também a fazer parceria com o Fundo Amazônia, talvez dando aporte de equipes técnicas para ajudar a acelerar os projetos. Mas não em linhas de financiamento. Em linhas de financiamento, eles têm um fundo que é um fundo não retornável, que já tem mais de 20 bilhões para investimentos para a proteção da Amazônia. E discutimos já algumas linhas de aporte de recursos, seja para o fortalecimento institucional, seja para a questão de ampliar a governança climática, mas principalmente trabalhar a certificação de cadeias produtivas, como é o caso da agricultura brasileira, que vai precisar de passar por um processo de certificação com vistas à rastreabilidade, para dar segurança que, de fato, nós estamos caminhando para uma agricultura de baixo carbono e fazer com que o Brasil continue sendo, ao mesmo tempo, uma potência agrícola e uma potência ambiental. Eu mesma já estou fazendo um acordo de cooperação, de trabalho conjunto com o ministro da Agricultura, o ministro Fávaro. Estamos desdobrando uma agenda robusta de como trabalhar conjuntamente para criar mais sinergia entre produção agrícola, segurança alimentar e sustentabilidade. Marina, como que fica? Tem um agronegócio que é muito ligado ao Bolsonaro. Como que está a interlocução sua e com o Fávaro para quebrar esse clima aí de... Eu acho que quebrar essa visão retrógrada de querer voltar para o início do século XX, quando o mundo todo caminha na direção de compreender que nós temos que enfrentar os limites do planeta e a crise sobre biodiversidade, a crise que estamos vivendo em relação aos oceanos e principalmente a mudança climática, não é? É a gente montando uma outra agenda, a agenda positiva que fará com que a maioria das pessoas que ficam no meio entre os que já estão fazendo certo e os que querem voltar para fazer completamente sem lei, como você mencionou, não é? É a gente ter essa agenda positiva. A maioria das pessoas, elas querem um caminho, mas esse caminho vai precisar dos incentivos, do suporte tecnológico. Nós vamos fazer uma reforma tributária, o ministro Haddad, inclusive, tem sinalizado muito fortemente essa agenda, o Bernardo Api está liderando essa agenda, e criar também os instrumentos tributários para que os investidores, não é, tenham vantagens no encaminhamento dessas novas agendas, criar os instrumentos creditícios, trabalhar também com o setor financeiro para que cada vez mais eles criem regramentos que levem os empreendimentos a serem de base sustentável. Ministra, dentro dessa negociação União Europeia e Mercosul e também do seu trabalho conjunto com o ministro Fávaro, vocês têm abordado a questão das barreiras verdes? Porque isso é uma preocupação concreta, navegar entre a necessidade do Brasil mostrar o compromisso ambiental deles, mas a gente também sabe que os países europeus
têm uma pegada protecionista e muitas vezes usam essas exigências para erguer novas barreiras. Como tem sido a conversa nesse sentido? Olha, primeiro a gente tem que separar o que são impedimentos de interesses comerciais e aquilo que são, de fato, exigências justas. E, no caso, o que tem sido colocado muito fortemente é que as pessoas não querem produtos que sejam oriundos de desmatamento, de violência contra as populações indígenas. É isso que está posto. O que a gente não pode fazer é tapar o sol com a peneira, de pegar essas demandas que são legítimas e que, inclusive, devem incomodar, sobretudo, a nós mesmos e dizer que, não, é porque eles estão criando barreiras não tarifárias. Quando eu era ministra do Meio Ambiente e as pessoas, às vezes, faziam alguma insinuação, mas a agricultura brasileira é em função da destruição do Pantanal, da Amazônia, eu mostrava um gráfico em que o agronegócio crescia a 2% a 3% ao ano e o desmatamento caía vertiginosamente. Então, não tinha argumento que se sustentasse. Agora, fica difícil quando você tem 11 mil quilômetros quadrados de área sendo destruída de floresta amazônica, aumento do desmatamento no Cerrado, a população Yanomami, de cada 10 crianças, 4 estarem contaminadas com mercúrio, aí realmente você tem que fazer o dever de casa. Não é só uma questão de mudar a imagem, é mudar a prática. E é nesse sentido que todo o governo estará trabalhando. Como eu disse, não é mágica, é muito trabalho, é um governo que foi desmontado em todos os setores, mas hoje eu diria que com muito mais sinergia e eu espero que com muito menos ingresias. Excelente, gente. Obrigado. Obrigada.